Olá! Hoje no Arte e Letra vamos falar de contos e romances e descobrir o que se esconde por trás dessas escritas. O Arte e Letra volta já. No programa de hoje, eu recebo Éric Ferreira Dantas, autor do livro Nove Contos de Abril, e Ronaldo Ventura, autor de Alecrim. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. A Éric, começo com você. Você é poeta, é contista, é romancista, tradutor e escritor ainda. Nove Contos de Abril é seu primeiro livro? Na verdade, é o primeiro livro publicado. Eu escrevi ele em 2009, consegui publicar no ano passado, 2012. Mas antes eu já escrevia poemas, outros contos. Mas você tem publicações, o quê? Em revistas? Não. Que eu escrevi mesmo antes. No caso, está na gaveta ainda. Ainda está na gaveta? Esse foi o que você teve coragem de pôr a público? É esse que veio primeiro, né? Eu tentei publicar outros, não consegui, e esse consegui, no ano passado. Que bom, que bom. Um excelente livro, por sinal. Muito agradável de nós lermos. Seus contos trazem trechos pequenos, né, de algumas músicas, como do Chico Buarque, o Cálice. Traz trechos, por exemplo, de poemas, ou mesmo até citações bíblicas. Você parte dessas referências para estruturar o conto? Ou isso ocorre, assim, no meio do conto, você percebe que aquela frase ou aquele trecho de música é interessante e coloca junto? Como é que é? Essas citações, elas acabam surgindo quando eu estou escrevendo o conto. Elas surgem quase que por acaso, eu não penso nelas antes de escrever os contos. Talvez os títulos dos contos, sim. Às vezes eu penso antes no título. Realmente tem alguns títulos que lembram nomes de filmes, nós vamos falar deles ainda. Mas essas citações, referências sobre música, ou mesmo de outros livros, elas acabam surgindo à medida que eu vou escrevendo o conto. Eu crio um certo ritmo para o conto e elas acabam se encaixando em determinada frase, ou no final, ou no meio do conto. Isso é uma intertextualidade interessante, né? Porque percebe-se que há uma ligação, né, entre as citações e aquilo que você está colocando no conto. Um diálogo mesmo, né, com essas outras tradições da música, de outros livros, enfim, de filmes. Certo. Ronaldo, agora você. Obrigada pela presença. Esse é seu primeiro livro, Ronaldo? Então, não é o primeiro romance. Eu lancei antes um livro de dramaturgia e lancei um livro também com outro texto de teatro, que foi em português e espanhol. Mas o primeiro romance é o Alecrim. Esse, e para romance mesmo, o outro primeiro você falou que é de dramaturgia, né? Isso. Texto para teatro. Os dois são para teatro. Uns são 3 textos e outros são 6 textos. Como é que você criou esse seu estilo de escrita? Porque você tem um estilo moderno, né? Sem seguir muitos padrões. Você vai escrevendo assim num parágrafo imenso, né? Como é que é isso? Você foi desenvolvendo aos poucos? Ou você sempre escreveu dessa forma? Não. Aquele estilo de escrita, aqueles parágrafos enormes, aquela falta de pontuação, que não está o tempo todo, né? Tem alguns que tem. Aquelas frases criadas, aquilo é... Parece a sequência do pensamento, né? Que vai sim, acontece. Passando de uma para outra. Você percebe, assim, a influência de alguns autores na sua escrita, até no seu teor. Quais são os artistas, quais são os grandes autores que te inspiram? Guimarães Rosa. Sem dúvida. Né? Eu tenho uma homenagem para ele no livro que até hoje ninguém percebeu, mas tem uma frase que eu coloco para ele. Radon Nassar, que é um querido. E alguns escritores indianos e japoneses que eu gosto muito, assim, que estão perdidos. Você tem várias influências, sim, né? muitas. Você chama esse seu livro, e é catalogado como um romance, não é? Certo. Mas nós temos o hábito, né, de classificar tudo.
No meu ponto de vista, eu chamaria de ficção poética apenas, né? Porque ele é muito sensível, trata, obrigado. né, da sensibilidade das pessoas, dos sentimentos, mas não configura exatamente um romance, o meu ponto de vista. Não sei o que você pensa a respeito. O meu desejo é que é um romance fragmentado, assim, né? A ideia é ter uma segunda parte, que seria o Orvalho, que vai contar outro ponto de vista das outras pessoas da família, Tá. né? Tem a mãe, que eu quero contar a história dela, que eu sonho com ela às vezes. Tem um irmão, tem uma irmã que me pega, então é um romance fragmentado. É uma poética, é uma prosa sensível que eu não consigo fugir. Tá, tá. E acaba se formando um romance. Acaba se formando um romance. Eric, para você agora. Em alguns contos, achei super interessante, você se refere aos personagens sem nomes. Você o chama de pai, mãe, com letras maiúsculas, ou então é o menino maior, o menino do meio, né? Por que é que você usa essa técnica? Por que é que você não nomeia as pessoas, os personagens? Eles são todos chamados assim de mãe, pai, filho do meio. Por que esse estilo? Eu pensei nisso, trabalhar com a ideia do nome oculto, o nome misterioso, né, o nome cifrado. E isso acabou acontecendo um pouco naturalmente. É claro que talvez alguns outros livros que eu tenha lido, aparece essa ideia de um personagem sem nome, geralmente um narrador que não tem um nome, que você acaba, enfim, não tem uma explicação lógica para isso, né? Só que é a ideia do nome secreto, nome oculto, né? E tem um livro de uma escritora francesa que Marguerite Duras, que são os três personagens principais, é uma mãe, uma filha e um filho. O filho e a filha têm nome e a mãe não tem. Eu achei bem interessante isso, né? Eles só chamavam ela de mãe. E ao contrário, a personagem chamava Suzane e o outro personagem é Joseph. Então, eles tinham um nome e a mãe não tinha. Eu achei interessante essa ideia. Eu não sei se necessariamente foi uma influência direta, mas talvez sim, né? Me chamou a atenção pelo seguinte, pode ser que o leitor, e isso talvez você nem tenha pensado, né? Mas ao não nomear os personagens, a mãe que lê se sente na posição de mãe, quer dizer, aquilo cabe para a mãe. O filho se sente na posição de filho. Agora, o que me chamou mais atenção é que você tem um conto que é a fábula. E na fábula existe um raposo. O raposo tem nome, ele se chama Heitor. Existe um galo que se chama Ulisses. E todas as galinhas têm nome, e nomes bonitos. É Sofia, Elsa, Edna. Por que os animais têm nome e os personagens humanos não têm? Tem explicação para isso? Às vezes também ocorre o seguinte, de eu tentar apagar aquele nome e aquele nome sempre voltar, né? Ele não simplesmente não conseguir escapar. Então, às vezes, eu até tento mudar o nome do personagem e não consigo. Eu mudo, fico um tempo aquele nome modificado, só que ele volta à minha memória aquele nome inicial. Então, para alguns personagens, surgem certos nomes que são fixos, né? Que acabam se solidificando na narrativa. E no caso dos contos, que os personagens não têm nome, eu achei que ficou interessante também, sem um nome próprio, né? Você gosta muito de Graciliano? A gente sente influências aí de Graciliano Ramos? O livro que eu gosto dele é o Vidas Secas, né? Mas, no caso dos escritores brasileiros, os que eu mais gosto é Clarice Lispector e Machado de Assis, né? Como é que nasce um conto para você? Você tem uma ideia? É assim, ao acaso? Você planeja? Eu tenho curiosidade de saber como é que os escritores, qual é o momento da produção, sabe? Porque alguns me contam aqui que anotam ideias quando eles passam em algum lugar, tem alguma coisa que chama atenção. Outros ficam com uma ideia fixa e precisam desenvolver. Como é que você cria seus contos? Então, alguns contos, eu fico com aquela história na cabeça por algum tempo. Eu sempre fico pensando, talvez num personagem, ou em alguma cena, né? Mas é difícil eu anotar. Eu sempre fico pensando bastante. Quando eu começo a escrever, eu tento terminar o conto, assim que eu começo. Eu nunca deixo para outro dia, nunca escrevo pela metade. Eu tento escrever o conto em um momento só, né? Então, mesmo que às vezes é um conto um pouco maior, mas eu tento, enfim,
o máximo possível tentar terminar o Terminar. conto, tentar terminar uma Para história. fechar a ideia. Para fechar a ideia. E às vezes acontece também uma simples cena me influenciar, uma conversa. Às vezes eu assistindo televisão, ver alguma história, me interessar por aquilo. Então, não necessariamente são só influências literárias. Então, É do dia a dia. cinema me influencia, a música mesmo, às vezes uma frase. Então, isso talvez seja o início do conto. Desperta a ideia, Isso né? desperta a ideia, mas é difícil anotar. Aham. Ah, Ronaldo, você tem algumas frases que me pegaram, sabe? Uma muito lindinha, que até meus netos gostaram, que as flores são borboletas cansadas. Ai, achei encantadora. Obrigado. E outra que me deixou pensando bastante, essa eu gostaria que você comentasse. Que eu guardo dentro de mim aquilo que não cabe ou não cabia do lado de fora. Uma contradição, assim. O que eu quero com o Alecrim é que as pessoas criem memórias, sabe? Eu quero que as pessoas criem algo dentro delas que carregam consigo e a modifiquem, a levem para sempre, né? Muito bonito isso. E é verdade. E acredito que certas construções linguísticas, cada frase, assim, foram criadas com esse desejo, que as pessoas se inspirem. Assim, esse é o principal. Acho que você consegue esse Obrigado. feito aí. Nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco. Perfeito. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já. O Arte e Letra está de volta com Éric Ferreira Dantas, autor de 9 Contos de Abril, e Ronaldo Ventura, autor de Alecrim. Ronaldo, como nós estávamos falando, né, a respeito das suas reflexões, você leva o leitor a refletir mesmo. Você já está dizendo que isso era realmente o seu intuito, não é? Tem uma série de reflexões. Você é muito ligado aos sentidos. Não sei se é a minha percepção. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. É o olhar, é o sentir. Explica um pouquinho para nós como é que você trabalha com isso. Talvez pelo o fato de você ser do teatro também. Puxa, quando eu comecei, como disse o Eric, né, as coisas vão na sua cabeça e você tem que pôr para fora. E quando eu comecei a estruturar o que seria o Alecrim, eu tentei dividir comecei pelos sentidos mesmo, assim. Então, do mais distante para o mais próximo. Então, assim, eu enxergo melhor do que ouço, então né? Tá. E aí, então, não, então eu ouço mais perto. Então, quando eu toco, já é é o próximo. O paladar, então, é o mais íntimo que eu tenho, até o self, né? Até a reflexão, até a sua memória. Então, eu fiz... Tem uma parte do Alecrim que tem exatamente essa trajetória. Ele vê, ele ouve, ele sente o sabor, ele lembra e vai engolindo aquilo, se torna ele. Mas você trabalha bastante assim com os sentidos físicos, Sim. né? E isso te levando a refletir a respeito das coisas, da vida, não é? Uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria que você explicasse por quê, o título, Alecrim. Porque alecrim tem uma simbologia, né? É a planta da felicidade, vamos dizer assim, da alegria mesmo, né? Por que alecrim? Eu nunca tenho um motivo só para nada na vida, é um problema isso. Então, tem uns... Mas tem alguns que Tem você alguns. pode falar. Para alecrim, então, tem um monte. É. Uma é você lembra daquela musiquinha? Alecrim, Alecrim dourado, que nasceu conheço, no que é sem ser semeado. Foi meu amor. E essa letra, essa poesia popular, assim, ela tem uma profundidade
que tem, né? Assim, parece bobo, né? Simples, e tudo que é simples é muito profundo, né? E aí, dentro daquilo, eu encontrei um sentimento, um sentido que condizia com o que eu estava contando. Minha mãe vem da Serra, minha mãe vem do interior, assim. Ela vem depois de Marília. E ela, quando era criança, então bordava umas coisinhas no travesseiro para não ter asma, né? Aquelas coisinhas assim. Tá. Então eu lembro que o alecrim, ele era uma coisa de proteção, de deixar feliz, de evitar que fique triste. Eu sabia que tinha alguma coisa com a mãe lá atrás, né? Com alecrim, porque as mães gostam, né? De buscar proteção para os filhos e inventam. E vai pra Inventam onde não, dá, né? usam as coisas que a natureza tem, Sim. não é? Interessante. E no teatro, você tem que atividades no teatro, Ronaldo? Eu sou diretor de teatro, tenho um grupo que existe há 14 anos, chama Teatro Curupira. Eu escrevo textos, sou dramaturgo. E você tem livros, né, produzidos também para o teatro, né? É um livro que conta um pouco de teoria que a gente desenvolveu no nosso grupo. Então, são 12 anos de trabalho, Bastante. todo dia, 8 horas por dia, ralando, criando Isso tem 12 que passar espetáculos. para os demais, né? A gente acredita que sim. Faz parte da história do teatro, vamos dizer assim, Sim. e ensinamento para os demais, né, que estão começando. Porque as técnicas morrem, grandes atores morrem, e a técnica vai com exato, ele. Então, eu precisava ter... Registrado. Um autor nosso morreu, e isso levou a gente a escrever, porque ele tinha coisas belíssimas, tinha 18 anos, tinha uma profundidade, uma qualidade, e ninguém nunca mais vai ver. E, né, isso me tocou muito, eu preciso registrar tudo que a Tem gente que fez. registrar. Então, Muito bom. Ótimo. Voltando para o Eric, você tem a sua capa, uma aranha, né? Bem espalmada e de pernas compridas. E um dos contos, acho que é o primeiro conto seu, né? Que também é assim, meio contraditório. Ele mata a aranha, mas depois ele chora porque ele matou a aranha, não é? Fala um pouquinho sobre esse conto. Enfim, a aranha, algumas histórias às vezes surgem que eu nem mesmo eu consigo ter ideia de como surgiu, né? Mas são aquelas famosas ideias fixas que sempre me perseguem. Quando eu escrevi esse conto, também foi um conto que eu escrevi em um momento único, vamos dizer assim. E talvez um dos contos que eu mais gosto do livro, né? Enfim, mas talvez tenha uma influência kafkiana nesse conto, a ideia do inseto que é perseguido, que é morto dentro de uma casa. Né? Talvez estabeleça um diálogo nesse sentido com Kafka, né? A própria Clarice Lispector também tem alguns contos que fala muito sobre animais, então eu sempre penso nesses autores, né? Ela tem da barata, né? Exatamente, a ideia dos insetos no convívio com os humanos, né? Isso é uma tradição muito antiga, inclusive até a tradição bíblica fala sobre isso, na questão dos animais puros e impuros, né? Enfim, então sempre penso nesse diálogo com essas outras tradições. Eu adoro na literatura isso, nada é em vão, né? Tudo tem uma simbologia, tudo está ligado a alguma outra coisa, né? A Sagrada Família é o título, né, de um dos seus contos. E é um título, no mínimo, irônico, né? Que família é essa que você pôs aí nesse conto para chamá-la de sagrada? Nossa. Conta para nós. Nossa, então, Uma família triste. Nossa, uma família bem difícil. Esse conto, na verdade, tem outro conto, Menina Santa. Menina Santa também. Enfim, que é quase uma Sagrada Família, só que ali é a relação entre uma mãe e uma filha. A Sagrada Família é o pai, mãe e filha. Mãe e filha. Eu quis discutir a questão das relações familiares, a relação entre pais e filhos e a questão da vida privada, né? Por exemplo, eu escrevo outros contos que os personagens perambulam pelas cidades, são contos bem diferentes desses. Né? Esses contos eu pensei trabalhar com a questão da história da vida privada, né? Como que as pessoas vivem em quatro paredes, como que são essas micro-relações entre marido e mulher e pais e filhos. Né? Mas você mostra, assim, numa simplicidade crua, né? O problema das doenças, a morte, suicídio, as agressões, aquilo que é assim bem pesado nas famílias. Também, eu tento não esconder certas coisas, esconde. então tento mostrar o máximo possível como que são essas relações, o que os personagens pensam também. E aí você chama de Sagrada Família esse conto. Esse conto talvez seja uma ironia mesmo, né? A ideia bem irônico. Essa família não é sagrada, né? Ela é uma família bem comum, né? Há um conto que você nomeia como Um Estranho no Ninho.
E não sei se você está fazendo analogia ao filme, só no título, ou se o teor do filme tem alguma coisa a ver. Eu gosto de fazer referências a filmes, livros, trechos de livros. Eu pensei no filme, não para escrever o conto, mas no próprio título. Tá. Que o personagem é um personagem também deslocado, ele não se sente à vontade nem dentro de casa. Então ele é um estranho no ninho, na própria Realmente, casa. Ele não se dá bem com a família. Então ele acaba sendo um personagem que vive sufocado dentro de casa, uma espécie de prisão, de cárcere. Assim como a Sagrada Família também, né? Exatamente. Os personagens estão como uma espécie de inferno, né? Ali pagando os seus erros, sendo castigados, mas isso dentro de casa, né? E o Estranho no Ninho é só a coincidência do título. Coincidência do porque título. A temática O filme, totalmente eu já assisti outra. o filme, gosto do filme, mas não foi pensando, talvez só o título mesmo, que eu só. achei que cabia para aquele Você conto. faz mesmo referências. Você tem o último conto, por exemplo, se chama Aborto Elétrico, né? Foi o nome de uma banda de rock, não é? Certo. Brasileira. E é o título do seu último conto. Você faz algumas analogias entre as letras das músicas e o tema desenvolvido no conto ou não? Para esse também não. Ficou só no título. É que esse conto fala sobre a ditadura, né? A ideia de perseguição, a Isso. ideia de tortura, de repressão. Então, eu achei a ideia... Também aparece o aborto mesmo, em alguns trechos do conto, aparece a ideia do aborto. E também uma metáfora para as coisas não realizadas, né? Exatamente. As coisas que até mesmo as ideias que não vão para frente, que são cortadas no meio. Então, pode fazer essa... Isso aparece até Quem faz o pós-fácil do seu livro é a Poliana Ramos, se não me engano, Almeida Ramos, não é? Exatamente. Que é uma escritora. E ela fala alguma coisa da vida que poderia ser e não foi, ou aquilo, as vidas não vidas, né? Não Que é realizadas. não realizadas, que é realmente o que a maioria dos seus contos trabalha, Ela né? citou sobre isso mesmo. A Eu ideia achei a observação dela muito pertinente. Com certeza. A ideia de uma ideia que não vai para frente. Exato. Enfim, as coisas que não se realizam. Os próprios personagens, eles não conseguem realizar uma vida, vamos dizer assim, plena. Eles sempre acabam sendo impedidos pelos próprios familiares. Certo. Eles estão numa espécie de cadeia mesmo, né? Enfim, então as vidas deles são bastante limitadas, né? A ideia da vida limitada, das coisas que não acontecem. Que não acontecem, né? Que só ficam na ideia mesmo. E ficam por ali mesmo. Muito bom. Agora, para você, Ronaldo, e essa capa foi escolha sua? Você deixou por conta do ilustrador, de quem fez a capa? Está bem interessante. Assim, eu sugeri... Sabe o que é o João de Barro? Doutor, assim, o que tem a ver? O João de Barro com Pensa no os João de seus. Barro. O que é o João? Ele constrói o seu ninho, ele tem que fazer isso, senão ele vai ter... A fêmea só vai se ela gostar do que ela vê e não sei o quê. Você está entendendo? Ele... entendi tudo. Daí ele fez um João de O Barro. João de Barro. Mas ficou uma graça. E ficou lindo, né? Eu, assim, E tem algo a ver com o teu texto. É a construção. Exatamente. E, assim, tem eu acho a que ele realmente ver. entendeu Tem a o que eu ver. quis dizer. Como o assim. dele tem a ver com a aranha, que é o primeiro conto dele. Que é já para abrir tudo, né? Para dizer, olha, é isso que vocês vão encontrar, os tentáculos, né? Gostaria de saber agora dos projetos novos, os seus primeiro, Ronaldo. Tem alguma coisa aí na gaveta? Um romance que é conto, que é romance, que eu ganhei um PROAC do Estado. Que bom. Né? O Alecrim também é um Esse PROAC. também, tá? É um programa de ação Subvenção cultural do PROAC. da Secretaria Estadual da Cultura. E eu ganhei um PROAC que ele é um livro é um romance que você abre qualquer página e você pode ler. Olha só. E é uma história de amor de duas pessoas desde os seus 11 anos até o fim. E não importa a página que você Não abrir, importa a página que você tem uma sequência. um trecho que você pode ler separado ou ler, faz todo sentido. Olha, que interessante. Demorou muito, mas está pronto. E eu entreguei para o PROAC. Então, assim, espero que eles lancem ou deixem lançar. Aí depende do Estado agora. Que bom. E você, Eric? Então, eu tenho 2 livros de contos terminados e 2 livros de poemas. Em relação ao conto, está bem diferente desse, por exemplo. A coisa que eu tenho medo é de me repetir, então eu procuro nunca me repetir nos trabalhos. Procuro Variar inovar na bastante. forma narrativa, nas histórias, nos personagens, porque cada livro é escrito num momento específico. Então, eu escrevi esse livro em 2009. Né? Os atuais estão bem diferentes.
não é questão de melhor ou pior, são diferentes, momentos diferentes, outras referências. Então, tenho 2 livros de contos e 2 de poemas. Que bom. Esperando. Faço votos que logo eles vão para a editora, né? Muito obrigada pela presença de vocês. E a hora que tiverem novidades, estamos aqui, à espera. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Hoje, no Arte e Letra, eu entrevistei Éric Ferreira Dantas, autor de 9 Contos de Abril, e Ronaldo Ventura, autor de Alecrim. O Arte e Letra fica por aqui. Até o próximo programa.